Olá, tudo bom? Que bom que você chegou até aqui. Inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e seus amigos. Ajude-nos a divulgar o bem. Que a paz do Mestre esteja envolvendo nossos lares, nossos familiares, nosso local de trabalho, abençoando-nos e iluminando-nos cada vez mais. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre em nossos corações. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Caminhos, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Ciência e o amor. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 8, versículo 1. A ciência muitas vezes nos incha o ego. A gente fica com o ego inflado por sabermos isso ou aquele, termos esse ou aquele outro conhecimento, aprendermos isso ou aquilo diferente. Mas, quando temos amor por aquilo que fazemos, quando temos amor pelos nossos semelhantes, as coisas adquirem um outro contorno, uma outra conotação, e começamos então a trilhar por caminhos redentores com mais segurança, com mais determinação e mais fé. Entendamos, pois, que essa ciência e o amor que tanto precisamos desenvolver, somente o estudo consciente do Evangelho vai nos dar. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para nós os versículos de Jesus e os comentários dos Espíritos e às vezes de Kardec para aprimorarmos-nos a consciência e o entendimento e buscarmos assim estarmos melhores e estarmos em condições de servir mais a causa do Pai. A ciência pode estar cheia de poder, mas só amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-lo no mundo exibindo realizações que pareciam quase intangíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A ciência que mais desenvolveu na Terra, a ciência aeronáutica, aeroespacial, mas tudo isso dependendo da eletrônica. A eletrônica, eu sou apaixonado por eletrônica, sempre mostro para vocês alguns exemplos da eletrônica no processo evolutivo, porque é uma ciência que aprimorou-se, aperfeiçoou-se como nenhuma outra. E não podemos negar, basta olharmos para o smartphone e toda a sua gama de possibilidades. Certo? Então, ok. Já entendemos que a eletrônica deu um grande impulso, possibilitando os voos das aeronaves, que dependem de uma infinidade de instrumentos eletrônicos. O voo das espaçonaves que vão para o espaço, que depende de uma série de controles e equipamentos eletrônicos. Ou seja, e aí nós vamos deparar com o submarino. Ele pode ficar a uma profundidade X ou Y, controlado eletronicamente. Ah, mas tem as mãos dos homens. Sim, mas só as mãos dos homens não faríamos nada se não existissem certos circuitos eletrônicos. Ao longo da nossa existência, vamos fazendo, construindo, realizando muitas coisas. Mas tudo depende de como interagimos, de como entendemos todo esse processo de desenvolvimento tecnológico. E isso é possível de aprimorar-se e aperfeiçoar-se mais se nós colocarmos uma grande dose de amor naquilo que fazemos e, digo mais, de responsabilidade. A palavra é transmitida sem fios, a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Mas para essa mesma ciência pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse, nem as finalidades santas. E aí nós temos hoje o mundo das fake news, um mundo complicado e perigoso que está levando muitas almas a se comprometerem para as próximas existências. E aí nós temos, se na época que escreveu esse livro, Emmanuel André Luiz fala que as palavras eram transmitidas sem fio a longa distância, via rádio, depois veio as palavras e as imagens via televisão, e hoje nós temos os smartphones, com uma telefonia móvel, e temos, além disso, a internet móvel, que você está com o celular, você pode abrir em qualquer lugar. E também o WhatsApp,
que é apenas um aplicativo que faz maravilhas, mas você tem que ter a linha do telefone, você tem que ter o chip do telefone, tem que ter as torres das telefonias para que você possa funcionar, para desfrutar desses produtos. Ou seja, tudo é correlacionado de A a B e tudo tem alguma coisa que nós precisamos a mais. Entendendo isso, conseguiremos as grandes realizações do nosso aprimoramento, do nosso aperfeiçoamento. Façamos, pois, por onde merecermos estar numa terra daqui a 100 anos com mais e mais tecnologias, se soubermos usar com responsabilidade e respeito. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhes a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina, no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. E então, nós temos que saber construir, nós temos que saber edificar, nós temos que saber perseverar nas forças do bem. E o que nos mostra aqui? Que temos que saber usar tudo que nos foi dado em termos de tecnologia para nos aprimorar nos trabalhos e retificar esses trabalhos. Mas, acima de tudo, com consciência do bem que deve ser feito. Em nosso livro, Qualidade Transcendente, nós abordamos muito essa questão da consciência do bem e da nossa responsabilidade naquilo que fazemos. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina. Hoje nós temos as colheitadeiras de milho, de feijão, de arroz, de trigo, de algodão. Não dá para conceber no mundo moderno, com a necessidade tão vasta desses produtos, que a colheita fosse manual. Então, vai existir colheitas manual? Sim, mas a grande maioria são colheitas mecanizadas. Mas tem os homens que trabalham na fabricação das máquinas, tem os homens que trabalham na manutenção das máquinas, e tem um homem que trabalha na direção, na condução daquela máquina. Então, a máquina veio trazer um benefício, tirou, teoricamente, um grupo de empregos, um bloco de empregos das pessoas que estariam trabalhando na lavoura, e deu às pessoas uma outra oportunidade. Aqueles que não estão na lavoura estão nas máquinas, construindo, fazendo a manutenção, aprimorando-se intelectualmente. Tudo vai caminhando dentro da prudência e da segurança. E temos que entender que somente deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo. As mídias, se elas transmitem coisas desagradáveis e ruins, é porque nós somos maus utilizadores das forças que Deus nos colocou em mãos, das forças da natureza. Façamos, pois, para que sejamos instrumento do Altíssimo, na utilização justa, raciocinando sobre a elevação que precisamos impor-nos, para dentro dessa elevação, com esforço redentor para cada criatura, servirmos também de inspiração para outros prosseguirem a nossa caminhada. Trabalhemos, fortalecemos-nos e edifiquemos as bases sagradas do amor. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. Temos que saber construir e edificar. Mas temos que saber também usar a verdade consoladora. Ou a verdade esclarecedora, que nem sempre que esclarece é consolador. Então vamos procurar trabalhar com responsabilidade, com segurança, procurando fazer a edificação daquilo que nos compete fazer, para que as forças do bem se aprimorem, se aperfeiçoem e todos possam ter algo melhor ao longo das suas existências. E principalmente, nas reencarnações futuras, já chegarmos lá com a consciência mais tranquila da responsabilidade do bem cumprido, para começarmos a cumprir
outras etapas importantes necessárias ao nosso processo evolutivo. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. As obras úteis, as obras que facilitem as nossas comunicações, o nosso transporte, a ciência nos dá. Mas, por outro lado, somente o amor vai nos impulsionar, vai dar um novo caminho para nós nos aproximarmos de Deus. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio que aniquila e perverte. E só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Bilhões e bilhões e bilhões de dólares são gastados nas drogas, que viciam e matam. Outros bilhões são gastados em remédios inócuos, que faz mais mal do que bem. E outros bilhões, talvez maiores ainda, são gastados para modernizar, fabricar e aprimorar o maquinário de guerra. Ainda não aprendemos a ser felizes com Cristo. Deixamos nos assalariar pelo ódio, perverter pela ambição e acabamos não conseguindo alcançar o porto da segurança. Aquele porto que nos leva a aprendermos a servir com responsabilidade e amor ao longo dos séculos com o Mestre Jesus. A ciência incha, mas o amor edifica. Saibamos, pois, vigiarmos o suficiente para não nos deixarmos inchar pelo orgulho e pela arrogância de termos conhecimentos da ciência, mas, acima de tudo, saber usar o conhecimento da ciência com amor para a melhoria da humanidade. E digo mais, com responsabilidade para a melhoria da humanidade, porque somente assim estaremos construindo e edificando um mundo melhor, um mundo onde reine a paz, a harmonia e a fraternidade. Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB.